E nós vamos agora, irmãos, analisar esse versículo palavra por palavra. Então vamos lá. Toda a Escritura, do que Paulo estava falando? Paulo estava falando, a Bíblia, na época de Paulo, não existia com esse termo Bíblia. Tinham as Escrituras. Eles tinham o Velho Testamento, que naquela época ainda não era chamado de Velho Testamento, não faria sentido para eles. Então, todos os escritos que hoje, para nós, é o Velho Testamento. E o que estava sendo escrito, produzido naquela ocasião. Então, Paulo, ele produziu muitas cartas, muitas epístolas. E outras também, pessoas também, né, outros irmãos, apóstolos, também escreveram textos que, reunidos, né, mais tarde, se tornou o Novo Testamento. E hoje nós temos a Bíblia com o Velho e o Novo Testamento. E Paulo estava falando de tudo isso aí, embora o Novo Testamento ainda estivesse em processo de produção. Amém? É inspirada por Deus. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Em grego, irmãos, a palavra utilizada, né, o grego é a língua original do Novo Testamento, é theopneustos. Theopneustos, que significa soprada por Deus, ou respirada por Deus. Então, toda a Escritura ela é soprada por Deus. O que significa isso, irmãos? Como é que eu entendo dessa forma? O Senhor estava tão próximo de quem estava escrevendo os livros da Bíblia, que eles podiam sentir o sopro, o respirar de Deus, falando com eles. Claro, isso é uma linguagem figurada, metafórica. Deus é Espírito, mas a proximidade de Deus e essas pessoas eram tão... E esse termo, né, a Bíblia foi soprada por Deus, inspirada por Deus. Bom, ela é útil para o ensino. O que significa? Ela traz para nós todo o conhecimento sobre Deus. Todo o conhecimento sobre Deus. Sua justiça, não é? Deus é justiça, Deus é luz, Deus é amor, natureza de Deus, Deus triuno. Ela traz a nós todo o conhecimento de Deus. E é também a nossa única base doutrinária. E nós temos doutrinas, né? Doutrinas são os pontos básicos da fé cristã. Isso é doutrina, né? Então, os nossos irmãos do passado foram lendo, interpretando e foram explicando doutrinariamente. Está na Bíblia. E é útil para repreensão e correção. Vamos falar desses dois itens juntos pelo seguinte. A repreensão, irmãos, em que consiste a repreensão? A repreensão consiste em confrontar o erro, o nosso erro. Expor o nosso erro. Expor a nossa condição. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, ela nos expõe. Ela mostra para você onde é que você está pecando, onde é que você está onde é que você está errando. Isso é a questão da repreensão. Ela nos repreende. Mas ela nos orienta. Ela nos corrige, né? A correção é a orientação para que nós possamos corrigir aquilo que nós estamos errando. Então não basta confrontar, mas tem que mostrar o caminho, não é? Não basta repreender, tem que corrigir também. Quem aqui, todos nós fomos crianças, né? Um dia, fomos educados por nossos pais, e eu me lembro que meu pai e a minha mãe, eles tinham comportamentos diferentes. A minha mãe já partia para a correção. E às vezes eu estava apanhando sem saber por quê. Eu fiz alguma coisa que estava errada, e a minha mãe quis me corrigir, mas ela já ia para o finalmente mesmo. Já o meu pai não. Meu pai me chamava, sentava ali na cama, ou numa cadeira, ia falando. Meu pai sempre foi calmo para falar assim, né? Nunca foi falando. Chegava uma hora, pelo amor de Deus, me bate. Já entendi tudo.
Aí eu batia. E também, irmãos, ela é útil para a educação na justiça. Irmãos, a Bíblia nos leva a vivermos de uma maneira justa, mas é a justiça de Deus, os padrões divinos, não é a justiça do homem, cheia de falhas, cheia de pontas, onde você pode puxar e conseguir absolver ou libertar alguém que precisaria ser condenado. Aquela justiça que pode ser corrompida. Você chega lá com um dinheiro e consegue corromper alguém. A justiça que nós seguimos é a justiça de Deus. Se você está de acordo com a justiça divina, você cumpre automaticamente a justiça dos homens. Não precisa se preocupar com isso. Mas nós precisamos conhecer qual é a justiça que o Senhor tem para nós através da Bíblia. Amém?